Ô peuple africain, il est temps de se réveiller du sommeil, car l'Afrique brûle. Nós começamos a apresentar, portanto, fiz a introdução sobre o debate de hoje. O debate de hoje é sobre o registro dos angolanos, o registro eleitoral e o registro junto aos serviços consulares, ou às embaixadas da Angola. E temos também uma missão que já precipitou, que já tinha início, que é a missão da diáspora angolana. Esta comissão que deslocou-se para Angola ao contacto com o governo central. Então ouvimos aqui o senhor Pedro, que acabou de fazer o seu relatório de todas as demarchas que eles fizeram perante o governo central. Então a pergunta foi do nosso irmão Gregório, que é o presidente dos Verdes, que disse por que isto foi organizado pela Casa CE e nem contactaram o resto do pessoal ou as organizações e os partidos políticos cá presentes. Então o Pedro também admitiu que é um erro que foi feito, mas esta viagem foi suportada pela Casa CE, pela conta mesmo da Casa CE. E também temos que saber que aqui também precisamos de coisas de vantagem. Quando temos a vantagem, direito, mas é que eu penso que o nosso irmão, que é o coordenador da Casa CE, está aqui, falar em nome da diáspora, é melhor associar toda a diáspora. É que a próxima vez, eu acho que devemos nos organizar muito bem. Quando a missão da diáspora, devemos manter a consulta com a diáspora, e a diáspora é que vai decidir quem vai ser delegado nesta missão. Mas é louvável, essa é a primeira iniciativa, para mim é louvável, e devemos encorajar que mais iniciativas possam acontecer. Então, eu aqui rapidamente, só para fazer entender mais o que estamos a tratar aqui, é que o problema do registro dos angolanos. Queria ir rapidamente na Constituição angolana para sabermos quais são os limites e onde estamos situados. Então, a lei número 3, /05 de 1º de julho de 2005 da Constituição angolana estipula o seguinte: considera que a lei constitucional consagrada à República de Angola como um Estado democrático de direito. Quer dizer, Angola é consagrado como um Estado democrático de direito. Tendo em conta que no Estado democrático de direito a soberania reside no povo, a quem cabe o exercício do poder político através de eleições periódicas para a escolha dos seus dignos representantes. Considerando que para a realização efetiva das eleições presidenciais, legislativas e autárquicas é imprescindível o registro de todos os cidadãos eleitores, aliás. Nesses termos, ao abrigo do disposto na linha B do artigo 88 e da linha C do artigo 89, ambos da lei constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguinte. Então vamos ver o que é que aprovaram. A lei do registro eleitoral. Portanto, a lei do registro eleitoral foi aprovada com as seguintes palavrinhas, ou pequenas palavras. Cada cidadão, aqui começamos ainda no artigo 2, vamos no artigo 2, ou no primeiro artigo. Então, no primeiro capítulo, vimos o artigo 1º. A presente lei estabelece os princípios e regras fundamentais relativos ao registro eleitoral dos cidadãos, às eleições presidenciais legislativas e autárquicas, já acabamos. Ao artigo 2, o registro eleitoral rege-se
pelos princípios da universalidade, atualidade, obrigatoriedade, unicidade, transparência e imparcialidade. Agora aqui vamos ver os parágrafos. O artigo 3, que é da universalidade desses princípios, então vimos aqui que no primeiro parágrafo estão sujeitos ao registro eleitoral todos os cidadãos com capacidade eleitoral residentes no país ou no estrangeiro. No parágrafo 2, estão ainda sujeitos ao registro eleitoral os cidadãos que venham a completar 18 anos de idade à data da realização das eleições. Então, se formos mais adiante, vamos ver que o registro eleitoral deve corresponder com atualidade ao universo eleitoral. Quer dizer que cada vez mais que há eleições, o registro deve ser atualizado. Mas aqui neste documento que acabamos de distribuir aqui o ministro do território, que é o senhor Bornito de Sousa, está a declarar para ele, quer dizer, o registro não é aquilo que está estipulado aqui na Constituição angolana, mas ele entende que o registro deve ser automaticamente com os dados já presentes no registro do Estado ou nos registros. Quer dizer, eles já não precisavam mesmo mais um novo registro, mas o que eles entendiam é ir buscar os dados que já tenham nos centrais ou nas seções de registros das populações e lançar aqueles dados. Porque também mesmo a proposta desta lei foi do senhor Bornito de Sousa. É por isso que ela continua a defender esta proposta. Isto ainda não está aprovado, isto que o nosso irmão acabou de orientar, com a nossa contestação e a própria Assembleia Nacional, a oposição já sabe que Angola, ser do MPLA, é obrigado a votar sim. É difícil haver uma abstenção ou mesmo um voto contra. Mas a oposição está contra esta lei. Está contra porque querem continuar a excluir a diáspora. Quer dizer, nestas propostas da lei, aqui vem mais uma proposta dizendo que Angola não tem condições para organizar as eleições no exterior. E o nosso irmão já acabou de citar certos países ainda pobres que conseguiram organizar eleições fora do país, fora do seu território. Então nós não vimos por que razão que Angola ou o governo angolano não pode organizar as eleições no exterior. Se for o problema financeiro, eu acho que Angola, Togo e outros países mais pobres não são iguais. Nós temos o petróleo, temos... É porque eu não considero a crise angolana, porque Angola não pode entrar em crise. A Angola está em crise porque nós temos sempre, cada orçamento do Estado, temos sempre um pacote legislativo. Sabe que as eleições falharam tantos anos, mas cada ano tinha um pacote para as eleições. Então aquele dinheiro todo foi aonde? E também o dinheiro do petróleo, com a subida dos preços, nós tínhamos o petróleo que estava no recorde mundial. Angola realmente não está em crise, é por isso. Então, este aqui é o registro eleitoral. Mas eu queria falar também do registro junto aos serviços consulares ou às embaixadas. Meus irmãos, estando fora não nos priva o direito de ser angolano. Estando fora não nos priva a liberdade. Somos iguais perante a lei. Os que estão no interior e nós, aqui vimos que não há diferença. Aqui no artigo 3 da universalidade, quer dizer, todos somos sujeitos ao registro, obrigatoriamente. Quer dizer, o registro dos angolanos é obrigatório. Além do registro eleitoral, temos o registro dos cidadãos.
junto às embaixadas, como nós estamos aqui fora. Quer dizer, realmente a embaixada deveria registrar todos os angolanos cá fora, os nossos filhos, toda a família em geral. Mas nós, quando chegamos junto às embaixadas, os documentos que nos são exigidos, aqui não estamos a ver qualquer condição para o angolano ser registrado. Aqui estamos a ver que é obrigatório, o registro dos angolanos é obrigatório, de acordo com o artigo 3 da universalidade. Quer dizer, todo angolano é obrigado a inscrever-se na sua embaixada para as eleições e como normal, como um cidadão normal. Porque a embaixada tem que conhecer o número dos seus cidadãos. Então, isto para nós não acontece. Ontem o nosso irmão fez uma deslocação, teve uma audiência com a embaixada. O argumento que eu ouvi da embaixada é que os angolanos aqui não têm identidade fixa. Os angolanos trocaram os nomes. Mas isto não pode ser uma razão. Se o senhor Pedro pode pensar um pouco neste... Sim, relativamente a isso, quer dizer, não só nós fomos lá para tratar a questão do direito do voto dos angolanos, mas também evoquei com a senhora embaixadora a questão das dificuldades, dos constrangimentos que os angolanos têm vindo nos serviços consulares. E essa questão, ela atirou logo a senhora a cônsul. Ela disse, esta questão é com a senhora, e a senhora respondeu-nos que a embaixada tem, aliás, o serviço consular tem tido também dificuldades no tratamento da documentação dos angolanos cá, porque os angolanos cá alteraram então assim a sua identidade. Tanto é nesse âmbito que os serviços consulares alegam que eles têm tratado de documentação cá, são lá, mas eles enviam a Luanda, ao Ministério da Justiça e os serviços, a Direção de Imigração e Fronteiras, que tem tratado de passaportes, e a direção então, e esses serviços, esses departamentos, essas instituições têm então rejeitado assim o tratamento da documentação dos angolanos, e eles alegam que não é eles não são então responsáveis pela a falta do tratamento então, da documentação dos angolanos. E eu disse que eu respondi que há dificuldades cá assim, e a questão também que ela mesmo divulgou, de alteração de identidade, isso existe, mas isso não pode ser, então, um argumento ou uma justificação que é para que os angolanos tenham essas dificuldades tremendas, então, de tratar a sua documentação. Mas eles disseram que tomaram nota e que vão, então, sua vez, olhar mais, ver se possam então assim resolver os problemas dos angolanos na Bélgica, né? Que é um problema, até porque eu disse que há angolanos que têm direito à residência cá, mas por causa mesmo da documentação, o passaporte e outros documentos caducados que não conseguem renovar, não tem então a sua documentação, a sua situação administrativa cá na Bélgica resolvida. Eu acho é isso. Então, aqui estamos a referir do registro. Aqui temos a lei eleitoral, a lei do registro. A lei do registro, no artigo 5º ou 5, da obrigatoriedade. Quer dizer, no primeiro parágrafo, o registro eleitoral é obrigatório. Todos os cidadãos têm o direito e o dever de promover o seu registro, bem como de verificar se está devidamente inscrito e, em caso de erro ou omissão, requerer a respectiva retificação de registro.
este ponto, por exemplo, muitos angolanos aqui têm também problema. Os nomes, muitos nomes foram já destruídos já no registro. Digo destruir porque eu encontrei muitos angolanos que têm nomes que foram virados, transformados a partir do registro, em relação aos nomes que eles têm aqui. Ou o primeiro nome, o apelido vai no nome e o nome vai no apelido. Então, ontem, por exemplo, só que as pessoas não gostam de vir também assistir nesses colóquios, realmente aqui deveríamos testemunhar todos aqueles que já encontraram problemas nas embaixadas e aqui, porque depois daqui nós vamos fazer um documento. Mas eu, depois, no fim, queria proceder, vamos avançar, queria proceder que depois desse encontro, que organizamos uma comissão, para que o problema não seja mais individual, mas seja um problema coletivo. A comissão é que vai remeter todos os documentos de todos aqueles que estarão presentes, a data que vamos lançar, para recolhermos os documentos e as dificuldades todas. Então vamos obrigar mesmo a embaixada a tratar o problema de todos os angolanos, porque somos nós que devemos reivindicar este direito, porque o direito está aí, a Constituição está aí, a lei do registro está aí. Eu não vejo onde estão a exigir as condições, como dos documentos que têm exigido cópia integral, tem que ser reconhecido. Meus irmãos, nós estamos aqui. Quem vai ter que comprar o bilhete de viagem para ir a Angola tratar a cópia integral? Somos os únicos cidadãos e a única embaixada que tem essas exigências. Um cidadão que está no exterior, ou eles encontram uma solução para nós, mas nós não podemos estar, portanto, ser vítimas de um procedimento que não tem cabeça nem pernas. Porque eu considero um processo que não tem cabeça nem pernas, porque aqui a Constituição nos obriga a resistirmos sem qualquer identidade, sem condição. Nós temos os nomes. Vamos obrigar a que a embaixada ou trabalhe com as associações, são propostas que já foram dadas no início, que eles trabalhem com as associações que conhecem bem os angolanos e as associações responsabilizam os problemas dos cidadãos e ultrapassamos essa situação, porque o problema das embaixadas somos nós próprios a desbloquear. Nós podemos falar das eleições, tá bom, mas o primeiro problema mesmo é o problema do registro junto às embaixadas. Se não estivermos registrados, hoje o governo pode dizer, ou o governo pode dizer, ok, nós aceitamos que a diáspora vota. Quem vai votar é quem está registrado. E a maioria não estamos registrados. Como é que nós vamos votar? Então, é melhor que nós agora procedemos a outras práticas para impormos a embaixada. Pronto, eu deixo a quem também se ter testemunhos aqui dos constrangimentos das embaixadas, os problemas que nós confrontamos nas embaixadas. É bom que esteja aqui claro, porque nós depois vamos transferir os documentos, porque agora vamos trabalhar diretamente com a Assembleia Nacional, introduzimos os nossos documentos, temos a data do dia 4, que podemos elaborar tudo e trazermos a evidência de tudo quanto vamos tratar aqui. Então, quem tenha o senhor Gregório. Eu sou o primeiro... Desculpa, quem quiser, portanto, exprimir-se em francês, pode exprimir-se. Menos Lingala, porque somos angolanos, não é uma língua oficial. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte sobre o procedimento das embaixadas, sobretudo a nossa embaixada aqui. E eu sou o primeiro vítima, porque tenho documentos que eles não querem prolongar, sobretudo aquela senhora da consulada. Ela me falou muitas coisas, me disseram até que você tem que voltar a Luanda ou embora para ir tratar esse problema. Embora que ele foi registrado aqui, na época do Toninho.
Mas uma coisa política que está a passar aí dentro com essa embaixada, porque é a figura do MPLA que está aí. É um problema político. Quero excluir, quer dizer, sobretudo aquela questão da oposição. Porque eu fui aí, até hoje, podia prolongar os seus documentos de dezembro passado, mas até hoje. Porque eu fui aí 2 vezes. E também eu pedi a audiência à embaixadora para encontrar, enfim, que ela pode tratar o problema. Mas até hoje não respondeu nada. Mas eu introduzi a carta do pedido da audiência. E também fui aí outra vez, pedi ao secretário, disse não, a carta foi recebida. Mas temos que esperar a resposta da embaixadora. Até hoje. Burocracia. Então, ouvimos aqui, este aqui é já um representante, um líder de um partido político. Agora, também eu recolhi alguns documentos, recibos de certos angolanos que trataram, ou o que está acontecendo mais nessa embaixada. Angolanos trataram passaportes em 2001, mas que foram cobrados. Se na realidade não aceitam, não admitem que são angolanos, por que cobraram esses angolanos? Têm os recibos, pagaram a cota deles, a menção deles, o dinheiro deles, mas até agora os documentos andam pendentes. Eu não acho que nesses escritórios aqui, nas administrações desses países onde vivemos, que isso tenha acontecido. Que se o documento não for verídico, tem que se verificar ainda o documento. Se verem que o documento não, por que cobrar dinheiro? Então muitos angolanos foram cobrados, pagaram, trataram, preencheram, enviaram embora, mas até que os documentos andam pendentes. Os passaportes nunca saíram, também o dinheiro nunca foi reembolsado. Então tudo isto, eu penso, são as coisas que nós devemos tratar. Se alguém tem mais um testemunho aqui, que já, portanto, foi à embaixada e foi constrangido ou encontrou dificuldades. Sim. O ponto de vista de tudo quanto acabamos de ouvir, si quelqu'un, par rapport à tout ce qu'on a abordé ici, quelqu'un veut dire quelque chose et qui puisse s'exprimer en français, en portugais, donc les 2 langues que nous permettons pour l'instant parce que nous ne pourrons pas traduire toute la langue. J'ai une question et la deuxième, ce ne sera pas une question. En fait, juste pour dire que, através do ponto da delegação que foi para Angola, que a assinatura foi entregue na Assembleia Nacional na responsabilidade do chefe do grupo do Parlamento do MPLA. E quando submeteu-se questões a dizer que Angola não tem possibilidade das eleições para o diáspora que estão lá fora, e o irmão aí respondeu que os países pobres, isso e aquilo. Tá bom, a parte do Estado, o argumento não falta, mas pronto, ele é o Estado. Mas para formos a ver uma coisa que é lógica, nós não devemos, nós somos sempre angolanos. Que seja como for, somos sempre angolanos. Então esse direito nos pertence. Mesmo que eles, o governo angolano um dia vai dizer que, ok, podem votar. Então, aquilo que o Xavier encore info por eleições de registro, registro eleitoral nas embaixadas, pode dizer que está bom, a assinatura está aí, o parlamento aceitou, mas quantos angolanos na diáspora que vão votar? Se calhar 20 ou 30 são poucos que vão votar, porque não estão registrados em embaixadas. Se contar aqui são quantos, se calhar 3 pessoas ou 4 que vão mostrar a carta de consulado, mas o resto também não deixa de ser angolanos. Então, nesse contexto, eu me lembro, daqui a 3 anos, porque estivemos com o senhor Massambon, fomos desbloquear uma situação dos registros que estava pendente,
Inclusive, estava a haver contradição entre o consulado e o departamento consular. Porque outros dizem que não, esse assento é caducado, não dá para você ser registrado. O consulado diz que não, desde que é um documento oficial angolano, tem direito de ser registrado. Tivemos provas, tivemos assento de nascimento, inclusive eu próprio, o meu assento de nascimento disse que já caducou, mas eu próprio ainda se registrei no mesmo dia e até hoje tenho cartão consular. Por que outros irmãos que têm assentos que já caducaram, dizem que 4, 10 anos atrás, que são assentos oficiais que vieram no ano, não conseguem ser registrados, e quando nós estivemos lá presentes com os assentos caducados há 4 anos atrás, fomos registrados e temos cartão consular. Por que os outros não podem? Essa é a minha questão. Voilà, je crois, c'est vrai, comme il dit, donc on était ensemble, parce qu'on a commencé déjà ce procès, et ça a bien démarré, ça a bien démarré. On voudrait vraiment, si on pourrait continuer aujourd'hui, je crois, nous allions parler d'autre chose que être encore là pour les registres. Alors, je crois, ce problème aussi des Angolais, parce que les victimes, les propres victimes ne sont pas. Ils ne viennent pas dans telle rencontre. Or, il faudrait que nous soyons là, nous tous, et que nous puissions témoigner. E aqui onde nós devemos testemunhar, para que endereçamos as nossas dificuldades no interior. Porque há coisas também que acontecem aqui, às vezes o interior não sabe nada. E é preciso que nós próprios informamos o governo central. Há confusão mesmo nas próprias embaixadas. Tiveste presente, ouviste como é que a embaixadora atacou o cônsul. Deu toda a culpa no cônsul diretamente, mas não é nada isto. É uma forma só de dar a curva, mas como o cônsul era obrigado de obedecer, aceitou a culpa. Mas quando fomos lá, efetivamente, nós encontramos malas e malas de documentos angolanos pendentes. Originais, passaporte, bilhete de identidade, cópia integral, originais. Eu não acho numa administração aqui belga que te tiram o original. Não há. Também a culpa é dos angolanos. Vocês já foram numa administração aqui e te tiraram a coisa original? Nunca, mas nós demos o original, mas não pode. Se eles querem, tiram a cópia, mas você fica com o original. Também nossa culpa, então vamos ao seu irmão, talvez tenha. É a primeira vez, né? Tenho aqui, né? Sim, sim. Digamos, se calhar a título de visitante, né? Pela primeira vez. E podemos, portanto, dizer o nome? Daniel Neto. Daniel Neto. Daniel Neto, exato. Então é como se fosse ainda um bebê, né? Uma criança, a tentar perceber o que os pais velhos estão a dizer, né? Digerir isso aqui e poder então ver qual é a contribuição que se podia dar com isso aqui. Mas, quer dizer, o sangue transporta as veias e não dá para deixar passar estes pontos assim, e vou dar aqui aquilo que me parece ser o meu contributo. Né? Então, no que diz respeito à contribuição da diáspora, eu louvo essa iniciativa, né? Louvo essa iniciativa e também louvo a questão que foi posta ali pelo Sr. Gregório, que é preciso ter em conta o todo, né? Porque se for individual, nunca mais a gente chega lá. Porque é por ali que o regime, e aliás o método é sempre de dividir, né, para poder reinar. Porque se estivermos em bloco, quer dizer, todos nós, né, e aqui fora, nós, mais do que ninguém, estamos aptos para fazer isso. Não precisa, até porque a democracia aqui se exerce em pleno. Né? Nós aqui não estamos mais lá, né, influenciados por algumas teorias e tudo mais. Nós aqui agora já, digamos, se não somos maduros, pelo menos caminhamos para o amadurecimento. Né? Então temos que, a partir daqui, já tentar exercer exatamente
esses deveres aqui de cidadania, todos em bloco, para termos mais frutos naquilo que a gente está fazendo. Agora, com relação à questão dos registros, do consulado e tudo mais, eu, por experiência própria, já para evitar isso, eu não vou lá. Não vou lá porque é constrangedor, né? Você chegar ali e ver que você é angolano e o outro angolano te negar esse direito que está ali na Constituição. Quer dizer, mas agora a Constituição está ali, mas ela é efetiva, ela se efetiva, é efetiva no terreno, ela se é isto aqui que a gente temos que, e isso nós temos o direito, e agora, já agora, quem tem a responsabilidade de resolver isso aqui não somos nós. Não. São os órgãos que nos representam, como tal, a embaixada, o consulado. Eles é que têm a responsabilidade, com os dinheiros públicos nossos, resolver isso aqui. Há um bocado o senhor disse que acha que quem é que vai pagar uma passagem para ir lá em Angola fazer o, sei lá, seu registro, não sei quem é que vai fazer isso. Mas com os dinheiros públicos nossos, que a embaixada tem, ela é que tem que resolver essa situação. Não é? E se for preciso ir lá, não é preciso até ir lá, é dar aqui a fotocópia, eles enviam lá no terreno, eles vão ver o que é preciso tratar e trazem a resposta aqui para nós. Quer dizer, eles têm esses dinheiros públicos do petróleo, do diamante, e fora isso, todos os tributos, os impostos que a gente paga, as taxas, as contribuições, esses dinheiros todos é para resolver esses problemas, não é para ficar lá nos consulados, e até estranho, depois já vamos passar se calhar para esse ponto aqui, de um dinheiro que vem nas malas ainda hoje, e que contam aquelas histórias que até nem já os gatos aceitam mais nessas histórias. Então, quer dizer, mas tá bom, eu sinto-me bem aqui, e portanto esse seria. Então, quer dizer que nós temos que dar essa responsabilidade, só para concluir aqui o ponto, à embaixada, o consulado, os órgãos que representam o povo angolano, eles é que têm que ter essa responsabilidade de resolver esse problema da documentação dos angolanos. E não cada um sozinho e tentar resolver, porque isso nunca, aliás, esse problema já se arrasta há décadas, não é? Então, em relação a isto que o nosso irmão acabou de postar, é isto que eu disse, que era importante depois constituir uma comissão. Esta comissão é que terá toda a responsabilidade, portanto, de ajuntar os processos dos angolanos que têm dificuldades. Aliás, o momento que nós apresentamos lá na embaixada, a embaixada prometeu, estivemos juntos no mundo de hoje, a embaixada prometeu de constituir um departamento junto aos serviços consulares, e perfeitamente este departamento foi constituído, que é esta que agora é exercido pelo senhor Kingando. O senhor Kingando já não é o cônsul, a senhora é que passou do cônsul, o senhor Kingando secretário. Então foi-lhe atribuído também esta portanto, responsabilidade como secretário da imigração, dos serviços da imigração. Quer dizer, dentro dos serviços consulares, formou-se mais um outro departamento, e este departamento é que deveria organizar os trabalhos, ver a sociedade, encontrar a sociedade, consultas com as comunidades. Sim, começaram em Antuérpia uma vez, houve em Antuérpia, Liège, mas saltam sempre a Bruxelas, vão nas províncias, e o trabalho não foi concluído, mas o departamento está a se calhar até tenha angariado mais fundos em detrimento da diáspora. Então, tudo isto tem que ser visto. Mais alguém com palavra, é preciso mesmo exprimir sair. Quem é? O que é que acharam? O que é que viu? O que é que quer? Também tem uma situação dessa. Senhora No ano 2010, no ano 2010 que eu fui na embaixada, eu tive a minha própria integral, sem se inscrever, fiz a inscrição, tudo, e
me deram também a primeira carta mensual e em tempo valia quase de um ano, acho. Depois de um ano, fui lá para renovar, depois me dizem que tem que ir novamente a Angola e meter o aporte em dia. Eu perguntei à senhora, como que eu vou pagar bilhetes e em Angola para mim meter para ir Atualizar todos os anos. Mas já tinha recebido o mesmo documento? Já tinha recebido o mesmo documento antes? Se queria você volta, mas em Angola para atualizar o documento? O documento, sim, se aliar. Tem, até onde eu ia poder rasgar, a senhora que trabalhava lá, disse que não, agora isso não vou para você um dia, e o meu nome encosta mesmo lá na... Já foi registrado? Registrado, e para prolongar o cartão consular lá, me mandam em Angola, para mim levar mais horas. E eu vou a Angola, sempre não vejo qual é a importância de ir no conservatório para isso, que eu jamais vejo que é estupidez e isso é uma coisa mesmo que não... Isso mesmo é a estupidez, porque tem tudo, em casa tem um passaporte, tem dia, em Angola coloquei, mas para na embaixada a situação fica bloqueada. Isso tudo mesmo governo. Tem algumas que estão uma boa casa se ele fazer lá ainda já me registraram uma vez. São doidos. Ouvimos, não é? Quer dizer, o mesmo problema. Os nossos filhos, realmente, os nossos filhos deveriam ser registrados. Eu vou dar um exemplo muito típico. Eu, como cidadão angolano, já fui no consulado do Congo Democrático, em Antuérpia. Fui lá para provar como é que esses cidadãos têm trabalhado. Fui lá para o pedido do bilhete do passaporte. Me deram um formulário, porque para eles o que eles entendem, alguém que se apresenta na embaixada, que peça os documentos para o pedido do passaporte, só tem que ser um cidadão nato, né? Tem que ser um cidadão daquele país, não é? Porque eu não acho que alguém pode só para tirar o passaporte para fazer com ele o quê? Então, eles me deram um formulário. Quando eu preenchi, acabei de preencher, ao remeter o formulário, é onde me identificaram. Senhora, a sua identidade. É aí onde eu disse a verdade. É verdade, não preenchi. Para não estragar o formulário, me deram, mas não preenchi. Então, eu fui, ao entregar, o senhor disse, não, eu sou angolano. Só vim aqui para saber mais ou menos como é que o vosso procedimento corre aqui. Senhora, nós aqui atendemos todo cidadão. Até o próprio cônsul, ele com o mapa dele, a orientar as pessoas que já não conhecem as suas terras, ou as terras dos seus avós, dos seus pais. Ele próprio, você é de que zona? Ou sou da zona X. Então aí chama-se isto. Põe aí, isto. Tudo bem, né? Quer dizer, eles próprios facilitam o trabalho. E tens uma Coca-Cola ao lado que está à tua espera, está bem servido. Como é que não vão ganhar, portanto, os elogios? Agora, eles querem que os angolanos vão na embaixada, porque a primeira pergunta que eles dizem, por que os angolanos não vêm na embaixada? Vir na embaixada toda hora. Fazer o quê? Passar tempo lá. A embaixada é uma representação e nós vamos lá quando temos um problema. Se dar comida, que todos os dias as pessoas podem ir pronto, refrescar-se lá, não há vaca. Mas o problema é